Então, continua aí soltando os coraçãozinhos. E nós vamos orar, amém? E as pessoas que se atrasaram, infelizmente, vão pegar pela metade. Mas depois pode assistir, porque a live vai ficar gravada. E ela também vai pro canal do YouTube, amém? Então, curva a tua cabeça e vamos orar, amém? Mas solta aí os coraçãozinhos, me ajuda. Pai, em nome de Jesus, eu te dou ações de graça por cada pessoa que já entrou nessa live. Eu te dou ações de graça por esse momento ímpar de estarmos juntos aqui, Senhor, para falar do teu Santo Espírito, para falar da tua verdade, para falar daquilo que está em teu coração. Eu te dou louvores, Senhor, porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aquilo que você quer que seja falado hoje vai ser falado. E eu creio que nas suas casas as pessoas que precisam de cura vão receber cura. As pessoas que precisam de libertação vão receber libertação. As pessoas que precisam de acréscimo vão receber acréscimo, Senhor. Eu creio que o teu Santo Espírito nessa noite, Senhor, está fazendo mais do que eu estou pedindo ou pensando. Eu creio no teu Santo Espírito fazendo os milagres que são necessários para a nossa vida. Eu creio no teu Santo Espírito nos guiando a toda a verdade. Espírito Santo, você é muito bem-vindo. Vamos juntos exaltar Jesus nessa noite. Vamos juntos agradecer aquele que é, que era e que há de vir. Eu conto com a sua presença aqui nesse lugar. Eu conto com a sua presença em cada lar aqui representado. Eu creio que você tem a resposta que cada coração precisa, no poder que há no nome de Jesus. Obrigada pela unção que me capacita a ensinar. Obrigada pela unção que me capacita a fluir com você nessa noite. No poder que há no nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Quantos pode escrever um amém aí, abençoado? Glória, 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 glória. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deixa eu só tirar esse iPad aqui e pegar a minha Bíblia aqui. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, pega lá a sua Bíblia. Se você ainda não pegou seu lápis, sua caneta, seria muito bom você pegar um papel, um lápis e uma caneta, porque estamos estudando, gente. E quando a gente estuda, é necessário a gente fazer algumas anotações, não é verdade? E essas anotações vão servir. Eu lembro que quando eu estava fazendo o rema, eu anotava tudo. E nesse anotar tudo, terminou que eu terminei com 3 cadernos de 12 matérias escritas, porque até os versículos eu anotava. E sabe o resultado disso? Eles me servem de estudos até hoje, né? Às vezes eu quero estudar sobre algo e eu vou pegar aqueles cadernos, tem tanta coisa boa anotada ali, gente. E aquilo lá começa a me instruir de forma tão poderosa, de forma tão verdadeira. E eu fico tão maravilhada com o que a gente recebe da parte de Deus. Não é assim? Então vamos lá, gente. Estamos na terceira live sobre a pessoa do Espírito Santo. E é maravilhoso estudar sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque estamos na dispensação dele. Nós já falamos sobre isso. E essa dispensação é a qual a gente tem que estar com total atenção nas direções e estratégias os quais, né? A qual o Senhor vem nos dar através do seu Santo Espírito para nos guiar a toda a verdade. Então, assim, se Jesus precisou do Espírito Santo para ser guiado nessa terra, muito mais eu e você, não é verdade? Então, é bem importante isso. E na live passada nós falamos sobre o Espírito que está em nós, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza. Quem lembra que a gente estudou sobre Isaías 11, versículo 2? Falamos tanto sobre essas coisas e foi tão maravilhoso para a nossa vida. E sabe, eu vi pessoas dando testemunho para mim depois, dizendo para mim que a sua vida foi mudada, que ficaram mais seguras, né, em saber que tinha um potencial tão grande dentro delas. E elas estão usufruindo agora do que tem, pegaram confiança naquilo que Deus falou para a vida delas, né? Eu tô com Carolzinha bem aqui na minha cabeça, olha só, olha aqui, ó. Realmente. Por que eu tô com Carolzinha e essas águias aqui do meu lado? Por quê? Porque eu estou no quarto da Carol, né? Eu fiz do quarto da Carol um escritório pra mim, só não tirei as coisas de Carol ainda da parede pra colocar as minhas. Porque isso só vai acontecer quando ela vir aqui pegar o restante das coisas dela, que vai ser logo logo, né? Ela vai casar e essas coisas vão pra casa dela. Então vamos lá, gente. Falamos sobre, estamos nessa terceira live, nessa série sobre o Espírito. E eu quero que você entenda de uma vez por todas que se a sua dependência não estiver no Espírito, a gente não vai chegar muito longe. Porque é pelo Espírito que seremos guiados, é pelo Espírito que seremos reconhecidos como filhas e filhos de Deus.
Então, preste bem atenção a isso. É necessário que a gente atente para essa verdade, né? Falamos também que o Espírito de conselho está sobre nós e nós temos capacidade e sabedoria do céu para ajudar qualquer pessoa que precise. Por menos idade que você tenha, talvez você vai encontrar pessoas muito mais velhas do que você. E muitas vezes vai dizer, meu Deus, como é que eu vou aconselhar uma pessoa que já viveu até mais do que eu? Né? Mas eu quero te dizer algo. O Espírito de conselho está sobre você justamente para isso. Ele está sobre você, nesse momento, para ajudar pessoas. Não só ajudar, mas trazer ensinamentos fortes. Mostrar para essas pessoas o quanto elas são corajosas. Abrir o coração dessas pessoas com a verdade, né? Porque só a verdade nos ajuda a chegar onde Deus quer que estejamos. Então, como aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, nós hoje vamos falar sobre a capacidade dele. Falamos sobre a capacidade emocional dele, mas nós vamos continuar falando sobre isso hoje, né? Sobre essa capacidade emocional do Espírito Santo. Que capacidade emocional é essa, Andréa? Ele fala, ele ajuda, ele instrui, ele guia, ele pode se entristecer, como a gente falou na live passada, né? E ele é todas as fontes de alegria dentro de nós. De fato, se nós olharmos para aquela passagem que tem lá em Gálatas 5, que mostra sobre os frutos, é exatamente o que o Espírito Santo é dentro de mim e de você. Tudo aquilo. Amor, paz, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso ele colocou dentro de nós porque é o que ele é. E ele veio compartilhar isso comigo e com você para que a gente pudesse fluir. E hoje eu quero falar um pouco, né, das direções que o Espírito Santo pode trazer para a nossa vida. Eu já falei dele como uma pessoa, eu falei um pouco das emoções dele, e hoje eu quero falar dele como aquele que dirige a nossa vida e que nos instrui a todas as coisas, né? Eu quero que você entenda que ele veio, né? Mas ele também tem uma vontade própria. O fato de ele estar em mim e você não é para o nosso bel prazer. Muito pelo contrário. Ele está comigo e com você para nos guiar a toda a verdade, para nos tirar de onde nós estamos. E cada vez que a gente cede aos ensinamentos dele, a gente está cedendo ao processo da santificação, sem a qual a gente não vai ver a Deus. Então, todas as vezes que a gente cede aquilo que o Espírito Santo está falando, a gente vai ter dias melhores manifestos aqui nessa terra. Eu fiquei pensando certa feita como Paulo foi guiado pelo Espírito Santo. De repente, Paulo era bem impossível para fazer as coisas que Deus o mandou fazer, né? Então, se ele já sabia que o ID era para ser realizado, então ele nem piscava. Ele simplesmente se organizava e ainda levava pessoas junto com ele. Mas chegou uma hora em que o Espírito Santo começou a travar algumas direções que ele traçou para a vida dele, porque o Espírito Santo tem vontade própria. Como uma pessoa, ele tem vontade própria. E nessa vontade, ele sabe o que deve ser traçado para a minha vida e para a sua. Eu não sei se você concorda com isso, mas o Senhor é Ele. Então, assim, à medida que eu e você fazemos planos, é maravilhoso. Mas só que esses planos devem estar pautados com aquilo que Ele tem direcionado a nossa vida. Não pode ser só na nossa cabeça. Um exemplo, eu estou aqui hoje e amanhã eu decido ir para outro estado. Mas qual é o plano de Deus para a minha vida? Será que é Rio Doce ou outra nação? Será que é Rio Doce ou Rio Doce só foi o meu campo de treinamento? Né? A gente tem que ficar bem aberto para aquilo que o Espírito Santo quer falar no nosso coração. Eu estou dando esse exemplo, eu não tenho a menor intenção de sair de Rio Doce agora, tá? Fica tranquilo, né? Vocês que são da igreja de Rio Doce. Mas o que eu quero dizer para você é que a gente tem que estar aberto para aquilo que o Espírito Santo quer. E assim, ele sempre vai dar vislumbre para a minha vida e para a sua do que ele deseja para nós. Então é necessário a gente acordar e perguntar ao Espírito Santo: o que é que você quer que eu faça? Né? Como é que você quer que eu sirva a você? Como é que você quer que eu sirva a sua igreja, ao Senhor? Então vamos prestar atenção aqui, o que eu vou ler para você agora. Anota aí, tá? Para que você possa ler depois. Atos 16, versículo 6. Vamos ler lá, 6 e 7, tá? E percorria a região frio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, descer na Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, a qual um varão macedônio estava em pé.
e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele lugar, para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Presta bem atenção a isso, gente. Né? Presta bem atenção a isso. Paulo, um homem, né, impulsionado por Deus, um homem que praticamente escreveu o Novo Testamento quase todo. A gente pode assim dizer, a maioria das cartas tudo é de Paulo para alguém. De repente, Paulo chega e diz assim, olha, vamos lá, vamos se levantar e a gente vai para Gálatas, né? Porque é necessário que a gente chegue lá. E de repente, o que acontece? Paulo é impedido. Por muito tempo eu questionei essa passagem. Eu disse, como pode? Como é que pode? Né? Onde Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu não vejo, né, direções para Paulo não ir. Porque existe uma palavra empenhada. E essa palavra, eu não vejo essa palavra, né, ide, como uma sugestão. Eu vejo ela como uma ordenança. Né? E uma vez que a gente vê essa palavra, ide por todo mundo pregar o evangelho, eu vejo Jesus ordenando. Então, eu acredito que Paulo estava dentro da palavra. Mas Paulo, mesmo dentro da palavra, ele não estava sendo dirigido pelo Espírito. Porque o Espírito impediu Paulo de prosseguir, né, para aquele lugar. Não impediu Paulo de evangelizar, mas tinha outros planos para a vida de Paulo, você entende? Ele não impediu Paulo de fazer aquilo que era necessário ser feito. Mas ele impediu Paulo de prosseguir com aquele plano. Porque nossa mente pode fazer plano, mas a resposta certa vem da parte de Deus. Então estava lá, Paulo pronto para viajar com a equipe. E o Espírito Santo diz a Paulo, não, você não vai. Diz a Bíblia aqui de uma forma muito clara. Atos 16, 6. E percorria a região Friogata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Ah, como pode? Paulo ia evangelizar, Paulo ia fazer alguma coisa para Deus, mas foi impedido? Sim. Mas não é a vontade de Deus que a gente evangelize? Sim. Mas a gente tem que perguntar a Deus todos os detalhes. Porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Lembra quando ele foi pedir para Noé construir a arca? Ele disse a Noé quantos côvados queria, né? Ele disse a Noé a madeira que seria construída. Ele deu todos os detalhes de uma forma bem clara. E eu quero te dizer algo. É necessário que a gente atente para os detalhes. Às vezes pessoas nos dão conselho e a gente não presta atenção às entrelinhas da riqueza que aquele conselho pode fazer na nossa vida. Às vezes são conselhos para unir a nossa família, mas a gente já sabe tudo pela palavra, então a gente não pega as entrelinhas que o Espírito Santo traz para a nossa vida. E eu fiquei muito impressionada quando eu li isso pela primeira vez, que eu comecei a entender. Eu disse, como é que Paulo sai para evangelizar e é impedido pelo Espírito? E eu quero te dizer algo. Muitas vezes, coisas que a gente faz, o Espírito Santo está falando, mas pelo fato da gente estar atento àquilo que a gente quer fazer, a gente não presta atenção à voz real, à voz a qual a gente deve a obediência. E muitas vezes nossos sonhos são frustrados, a nossa carreira é retardada, né? Aquilo que a gente estava planejando sai de rota. Por quê? Porque a gente não prestou atenção aos detalhes que o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração. Paulo começou a buscar ele. Paulo, quando foi impedido pelo Espírito, ele simplesmente disse, então, nós vamos tentar ir para Betínia. Mas aqui diz a Bíblia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Paulo disse, olha, tem um plano A, nós vamos seguir. Aí o plano A não deu certo. Aí Paulo disse, mas tem o plano B. A gente não vai mais para Gálatas. A gente vai para Betínia. E aí o que acontece? O Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado com o barco por Mísia, descer a Troade. E quando descer a Troade, à noite sobreveio a Paulo uma visão, a qual passar um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo entendeu que o desejo de Deus era que realmente ele evangelizasse. Mas ele tinha que perguntar aonde. O que eu devo fazer? Por onde eu devo começar? Sabe, o segredo está não se apressar, mas ouvir a voz de Deus. Porque o Espírito tem vontade própria. Existem planos traçados para a minha vida e para a sua vida. E é necessário que a gente atente para essas verdades.
Atente para esses planos. Se a gente não atenta para esses planos, a gente vai perder o melhor de Deus. A gente vai perder aquilo que Deus tem para a nossa vida e vai ficar frustrado. E nunca foi vontade de Deus que a gente tivesse frustrado. A vontade de Deus que a gente permaneça, que a gente avance, a gente cresça. A gente saia de onde está para chegar onde Ele quer que a gente esteja. Não saia do teu lugar. Ainda que se levante o espírito governador, fica naquilo que Deus vem falando com você. Às vezes tem coisas que, assim, é bem gratificante a gente fazer. Mas nem tudo que é gratificante, eu quero te dizer, que vem da parte de Deus para a nossa vida. Porque evangelizar é uma coisa séria. Paulo teve um lugar no coração e foi impedido. Teve outro lugar no coração e foi impedido. Porque, de fato, ele tinha planejado fazer a vontade de Deus. Só que não tinha perguntado a Deus a rota. E a rota faz muita diferença na nossa vida. Davi, quando ele foi ungido rei, ele não saiu gritando pelo mundo, eu fui ungido rei. Não. Sem falar nada, ele já foi perseguido por Saul. Imagina ele abrindo a boca. O que aconteceu com ele, a gente sabe, porque a gente conhece a história. Mas uma coisa é certa. Quando Davi teve a oportunidade de começar o reinado dele, ele perguntou a Deus, Senhor, por onde eu começo? E Deus disse, por Hebrom. E eu quero te dizer, Deus tem direções para a minha vida e para a sua vida. Nada está perdido, nada está anulado. Existe chance para todas as coisas. Existe recomeço, existe restauração, existe restituição. E sabe, é necessário que a gente atente para a voz do Espírito. Para que a gente não seja tomado por... fui frustrado. Não deu certo. Nem toda voz que a gente ouve é a voz de Deus. Existem vozes e vozes. E o diabo até com Jesus falou. Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenarás, para que dê ordem ao teu respeito. Jesus disse, não. Ele estava guiado. Ele tinha uma resposta naquela hora. E ele disse, não, eu não vou tentar o Senhor, meu Deus. Então eu quero te dizer, existem direções de Deus para a tua vida. Agora é necessário perguntar a Deus o tempo e o modo. Paulo simplesmente saiu com a equipe porque tinha uma palavra. Eu tenho uma palavra, você tem uma palavra. Mas o Espírito tem o tempo e o modo. Ele sabe o que é que está por vir. Ele sabe onde é necessário. Então, aonde foi necessário Paulo ir? Se Paulo tivesse perguntado a ele, ele tinha atravessado a Macedônia rapidinho. Ele não tinha feito um cerco para um lado, cerco para o outro, para poder ter uma visão. Não é verdade? Então, assim, ele sabia o que era para fazer, só não sabia por onde começar. Então, ele foi fazendo de acordo com aquilo que ele achava que era. E nem tudo que a gente acha que é. Não é assim? Então, Paulo simplesmente teve uma visão à noite, onde Deus fala com ele. Um macedônio fala com ele. Ele tem uma visão do homem da Macedônia que diz para ele, atravessa a Macedônia. Ou seja, aqui nós estamos precisando de socorro. O lugar é aqui. E Paulo, entendendo a visão de Deus, partiu. Ele entendeu que o Espírito tem as suas vontades. Ele entendeu que o Espírito tem as suas direções para a nossa vida. Ele entendeu que é necessário a gente ouvir a voz de Deus para poder tomar a decisão, mesmo tendo já uma palavra. É necessário você pedir a Deus o tempo, o modo, e Deus vai te dar os detalhes de como será feito. E você vai ver que daí para frente é só avanço, é só crescimento. Deus tem coisas grandes para a nossa vida. E Deus te chamou com um propósito. Deus não quer que você perca nada daquilo que Ele tem para minha vida e para a sua. Ele tem planos e propósitos para mim e para você. Vamos lá ver outra passagem que o próprio Espírito distribuiu as tarefas. Ele tem as tarefas certas para que eu e você façam. Não é bom que eu e você esteja num lugar onde estamos insatisfeitos, né? Com relação àquilo que nós estamos fazendo. É necessário que a gente simplesmente se levante e vá fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Deus tem os seus planos para mim e para você. E é necessário que eu e você esteja atento a essa voz. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim, presta bem atenção a isso é de suma importância para o nosso crescimento, para a nossa vida.
né, para o nosso avanço, né? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim: mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz, a cada um individualmente. O início desse texto fala sobre o quê? Sobre os dons. O Espírito dizendo, a um e a outro foi distribuído dons. A um palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, a outro o dom da profecia, a outro os dons de curar, a outro o dom da fé, a outra operação de milagres. E ele sai distribuindo a um e a outro, a um e a outro, a um e a outro, segundo ele quer. Não é segundo as pessoas desejam, é segundo ele deseja. Então é necessário que a gente comece a atentar para essas verdades. Os detalhes fazem toda a diferença. Deus sempre vai nos guiar em caminhos de paz. Mas é necessário que a gente atente, porque às vezes a gente acha que a paz, né, é quando tudo aquilo está às mil maravilhas do jeito que a gente sonha. Não, paz, ela existe independente do que esteja acontecendo lá fora. A paz existe. Porque a paz que é para a minha vida e para a sua é aquela paz que excede todo o entendimento. E não está chovendo canivete lá fora e eu e você está em paz aqui dentro de casa. Sabendo que o nosso guarda-chuva é de aço. Se a gente sair, ele não se parte, não se quebra, não se fura. Entende? Então, é necessário que a gente atente para essa verdade. Todas as tarefas, ela vem da parte de Deus para a nossa vida, mas é o Espírito Santo que vai distribuindo cada uma como Ele quer. E na medida que é necessário, né? Então, olha, vamos lá para Hebreus 2, 4, para você ver. Outro versículo que comporta isso aqui, mostrando para mim e para você que o Espírito Santo é uma pessoa e ele tem vontade própria. Então, ele tem planos traçados para a minha vida e para a sua. Ele conhece aquilo que foi escrito ao meu respeito e ao seu respeito. E ele está aqui nessa noite dizendo para mim e para você, olha, nem tudo que você está planejando, eu estou envolvido nisso, né? Então é necessário a gente simplesmente prestar atenção naquilo que a gente está planejando, porque se não está de acordo com aquilo que Deus vem sonhando para mim e para você, é debalde. É debalde. Né? Então abre lá a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 4. Vamos lá. 2, capítulo 4, diz assim: dando Deus testemunha juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Rapaz, estava acontecendo maravilhas aqui, mas era o Espírito Santo que estava distribuindo segundo a vontade dele. Então, Deus tem vontade para a sua vida. Você pode fazer os seus planos, mas a resposta certa sempre vai vir da parte de Deus. Você pode dizer, mas vai ser desse jeito, vai ser assim, vai ser assado, e botar tudo no papel. Bota no papel, porque o papel aceita tudo, né? Se eu disser aqui, eu faço uma agenda aqui da semana, que você olhar assim, você chega a se arrepia com a minha agenda da semana, o que é que eu vou cumprir durante a semana. Mas por que eu boto tudo no papel? Porque o papel aceita tudo. Agora não quer dizer que eu vou conseguir cumprir tudo aquilo. À medida que for dando, eu vou riscando. Mas aquilo ali está sendo cumprido, não é assim? Então, muitas vezes a gente vai traçar planos para a nossa vida, vai botar no papel como a gente quer, como a gente sonha, mas a gente tem que apresentar ele para uma pessoa que a gente chama de Senhor. E quando a gente chama ele de Senhor, ele está pronto para realizar tanta coisa na nossa vida. Como Senhor, como Salvador, ele já é ativo na nossa vida, nos salvando toda hora. De coisas boas e ruins que vêm acontecendo, né? Nos entregando as coisas boas e nos livrando das coisas ruins. Mas é necessário a gente atentar para a direção dele. E eu quero te dizer, ele fala e ele vai continuar falando com você nessa noite. Pode fazer seus planos, mas a resposta certa vem de Deus. Toda resposta certa vem da parte de Deus. Mas meus planos estão de acordo com a palavra. Ótimo. Mas aí você vai esperar uma aprovação maior, né? Às vezes eu fico olhando para os planos de Deus, a gente acha que os planos de Deus são aqueles que dão totalmente certo, não é verdade? Mas quando a gente olha assim para o Velho Testamento, e a gente vê Deus guiando Elias para Sarepta, porque tinha uma viúva que ia sustentar ele lá. Eu fico pensando assim, se fosse eu ia imaginar que essa viúva era muito rica e estava me esperando com uma casa muito grande, com piscina, com mordomos e com todo mundo para cuidar de mim naquela hora, né? O lógico seria pensar assim, se Deus está mandando você ir para casa de uma viúva, porque essa viúva vai te sustentar, a gente imagina o quê? Que essa mulher tem tudo.
Mas Deus quer que a gente seja um milagre e que a gente receba um milagre, né? Elias foi um milagre para aquela viúva, né? Mas uma coisa também é certa, a viúva foi um milagre para a vida dele. Porque a viúva alimentou ele. Não é assim? Então, assim, é uma recíproca, né? Deus quer que a gente entenda o tempo e o modo, porque Ele também sabe como é que as outras pessoas vão receber aquilo que a gente tem. Eu sei que muitos de vocês que estão aí nessa live têm um chamado. E a gente fica pensando, como é que eu vou começar? Por onde a gente vai começar? Começa pelo aquilo que vai chegando nas tuas mãos, mas isso não quer dizer que você vai permanecer naquilo. Mas se chegou na tua mão para que seja realizado, é porque Deus está contando com você para esse fim e você deve se empenhar para isso. E não olhar para Deus simplesmente com aquele que te abençoa, mas você também tem um tempo para servir a Deus. E qual é esse tempo que eu vou servir a Deus? Onde é que eu vou servir a Deus? Você vai orar, o teu coração vai se inclinar. E quando você começar a dar o seu tudo a Deus, que é a sua vida, você vai começar a ter outras direções e as estratégias vão chegar. E muitas portas vão se abrir para você. Então, Deus começa falando que é Ele que escolhe os obreiros. É o Espírito Santo que escolhe os obreiros. Então, é necessário a gente entender isso. É o Espírito Santo que vai trazer as direções. Então, Paulo entendeu isso, né? Que ia né? Para Gálatas. Aí teve que voltar, descer para Mísia. Não é em Mísia. E eu acredito que quando ele orou, a visão chegou. No momento de oração, as visões são abertas. No momento de oração, existe resposta. No momento de oração, existe a presença para nos guiar. No momento de oração é o momento que a gente se rende. E Deus pode fazer mais do que estamos pedindo ou pensando. Então, vamos lá. O Espírito Santo fala. Diga assim, o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo fala. Escreva aí, o Espírito Santo é uma pessoa e veio estar comigo para sempre. Eu vou abrir no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, para você entender que ele fala e que você deve prestar atenção à voz dele, porque se não for a voz dele na minha vida e na sua vida, a gente não tem que sair do canto. Marcos 13, versículo 11. Anota aí para você depois não esquecer. Amém? Diz assim: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido, naquela hora isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala. Ele fala. Presta bem atenção. Não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Quantas vezes a gente está em determinada situação, vai, meu Deus do céu, o que é que eu vou dizer agora? Eu não tenho o que falar mais não. E o Espírito Santo simplesmente vai dizer para mim e para você, diga isso. Eu lembro que meus filhos faziam perguntas, e eram perguntas de gaveta, sabe? Aquelas coisas assim que você diz assim, meu Deus do céu, por que esse menino tem que perguntar isso? Pelo amor de Deus, mas graças a Deus pela presença do Espírito Santo. E eu ficava pensando, sempre pedindo ao Espírito Santo palavras para poder responder aquilo que Carol e Daniel me perguntavam. Teve um dia que Daniel estava na cozinha, ele chegou, eu estava na cozinha, Daniel chegou, era pequeno, e disse, ô mãe, vem cá. Eu disse, o que é? Deus não é só um, o Espírito Santo não é só um. Eu disse, é. Jesus não é só um. Eu disse, é, Dani. Aí ele disse, e por que ele está dentro de todo mundo? Se ele é só um. A pergunta dele faz sentido. Entende? E na hora eu parei assim para raciocinar. Eu digo, meu Deus, como é que um pode estar dentro de todo mundo realmente, né? Isso na minha cabeça deu um nó na hora. Imagina na cabeça da criança. E eu lembro de uma forma bem clara que Deus falou comigo na hora. O Espírito Santo me respondeu. O Espírito Santo disse, diga a ele que eu sou tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo sendo um, eu posso habitar em todos eles. Eu posso estar com todos eles ao mesmo tempo. Então eu quero te dizer, o Espírito Santo de Deus está comigo agora, está com você aí. E ele quer trazer direções para a sua vida, ele quer trazer direções para o seu casamento. Ele é uma pessoa que fala, sabe? Se você não tem quem te diga a verdade, fica certo de uma coisa, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele quer falar a verdade.
Ele quer te trazer direções, ele quer ser a tua companhia. Ele quer ser teu amigo verdadeiro, sabe? Aquele que diz assim, ó, você recebe determinados diagnósticos, aí ele chega pra você e faz assim... Uma pessoa chegou pra mim e disse, André, pra você é muito fácil você receber as coisas, né? As pessoas chegam pra você, né? Muitas vezes chega até com uma coisa ruim, mas você procura ser positiva. Eu disse, eu consigo ver a Bíblia, pra mim, como resposta de Deus em todas as áreas. Então, mesmo que eu receba uma negativa aqui na terra, eu sei que tem algo positivo, que eu posso olhar pra palavra e saber que eu posso me espelhar. Né? E não tem como não dar certo. Por quê? Não tem como não dar certo. Porque a perfeita vontade de Deus para mim e para você é que a gente esteja alicerçado nessa verdade. E uma vez que a gente esteja alicerçado nessa verdade, o Espírito Santo vai dizer exatamente o que eu tenho que fazer e o que você tem que fazer. Se eu me desespero, eu não escuto a voz do Espírito. Né? Tem pessoas que recebem um diagnóstico hoje, certo? Digamos, a pessoa recebeu um diagnóstico. Às vezes a doença é tão pequena, mas a preocupação da pessoa é tão grande, tão grande, tão grande, que ela acaba ficando doente de verdade. Mas se ela olhar para a verdade celestial vai dizer para ela o quê? O Espírito Santo vai dizer para ela o quê? Através da palavra. Que ela está curada. Que pelas pisaduras de Jesus ela foi curada. E o que acontece? Se ela não fica em paz com essa verdade, o que é que vai acontecer? A verdade da terra vai se infiltrar dentro da mente dela, vai descer para o coração dela e vai atingir o corpo dela. Porque só acontece na minha vida e na sua aquilo que a gente crê. Não é? E eu achei bem interessante isso. Uma vez eu cheguei no médico, ele chegou para mim e disse, olha, eu vou dizer uma coisa a você, viu? Você tá com gordura no fígado. Eu disse, nada que não saia. Não é verdade? Aí ele olhou pra mim e começou a rir. Disse assim, é fácil, né? Nada que não saia. Por que você permitiu que entrasse? Eu disse, porque eu gosto de comer, né? Então, se eu gosto de comer, o que é que acontece? Eu termino comendo o que não deve ser comer e de alguma forma afetou meu fígado. Mas nada que não saia, né? E o médico começou a rir. Disse, olha, nem vou passar medicação pra você, porque você já sabe como é que vai sair, né? Eu digo, sair dieta, né? E começar a fazer as caminhadas, começar a fazer exercício físico, então vai sair, né? Uma vez eu também cheguei lá com problema de apendicite, né? E aí eu tive que fazer uma cirurgia de repente. Eu tava em casa, comecei a sentir uma dor, e aí o Espírito Santo falou comigo, vá para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, né, o médico chegou para mim e disse, vai operar. Aí eu disse, agora? Ele disse, eu disse, então pronto, avisa só meu marido que ele tá lá fora. Aí ele começou a rir na hora. Ele disse, moça, a senhora é muito tranquila. Deixa eu explicar a cirurgia, senhora. Eu disse, você não tá dizendo que vai ter que tirar? Vamos embora, moço. Eu disse, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, doutor. Nada vai acontecer comigo se não for debaixo da mão potente de Deus. Então, assim, eu tenho um dono. E se eu morrer, eu sei pra onde eu vou. E ele começou a rir na hora. Aí Cleone foi chegando, ele disse, olha, vamos ter que fazer uma cirurgia nela, coisa e tal, e papapá. Aí Cleone, se você disser que vai fazer uma cirurgia, depois vai fazer outra, ou uma plástica em cima, ela vai dizer que quer. Aí ele começou a rir na hora, o médico, e disse, não, deixa quieto, vamos fazer só a cirurgia que é preciso. E pronto, né? Então eu quero te dizer algo. Escuta a voz do Espírito Santo. Não fica escutando só as vozes que esse mundo traz. Mesmo que essas vozes que esse mundo mostre seja verdadeira, existe uma verdade celestial e o Espírito Santo fala, e ele quer falar através de você para as pessoas e quer também que você ouça ele. É necessário ouvir o Espírito da verdade, é necessário prestar atenção às verdades celestiais. Então escuta isso, o Espírito Santo fala. Escreve aí, o Espírito Santo fala e ele está falando comigo hoje. Amém? Escreve isso aí, vamos lá. Ele não só fala, gente. Mas enquanto você vai escrevendo aí, eu vou aqui procurar o próximo versículo, que está em Lucas 12 e 12. E se você puder anotar, anote para meditar depois. Lucas 12, 12 diz assim. Amém, o Espírito Santo fala. Lucas 12, 12 diz, presta bem atenção a isso, tá? Estamos falando das vontades do Espírito Santo, ou seja, que ele tem vontade própria. Como uma pessoa, ele tem vontade própria. Ele escolhe obreiros, ele distribui dons, ele simplesmente impede as pessoas de fazer aquilo que não é para ser feito naquele momento, né? E ele simplesmente dá direções para que as pessoas possam
seguir as direções que Deus tem para a vida dela, seja no casamento, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, em que área for. Ele tem prazer em nos instruir, nos ajudar naquilo que precisa. Vamos lá, gente. 12:12 diz assim: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que a gente deve dizer. Presta bem atenção a isso. O Espírito Santo sempre vai nos ensinar aquilo que a gente deve falar. Às vezes, olha, Andréa, eu acho tão bonito fulano pregando, mas assim, eu vou te dizer, no meu GCC eu já não tenho até vergonha de abrir a boca, porque assim, eu não vou falar tão bem como tal pessoa, como tal aquela. Gente, bota uma coisa na cabeça. Pessoas que falam bem são pessoas que sabem, que gostam de ler. Quanto mais você lê, mais você vai ter vocabulário para falar, mais palavras bonitas para falar, né? Ou até palavras simples, mas que outras pessoas possam entender. Você vai enriquecer, né, o teu vocabulário. Seja você lendo coisas espirituais, ou seja, coisas naturais que tragam conhecimento para sua mente. É claro que você vai ter uma desenvoltura melhor, não é verdade? Mas eu quero te dizer uma coisa. Além de ter uma desenvoltura melhor, você entender e parar para ouvir que isso não é tudo. O bom é quando você escuta a voz do Espírito Santo e ele pode falar através de você. Talvez você nem tenha tanto conhecimento, mas se você começar a estudar e prestar atenção no que ele diz, a sua desenvoltura será brilhante. São pessoas que dependem do Espírito Santo. Uma vez Sheila pregando, ela disse: o Espírito Santo é tão bom, que às vezes faz a gente ser tão inteligente na presença de pessoas. Pessoas saem elogiando, mas não sabem que a gente estudou sobre aquilo e foi o Espírito Santo que falou. E isso é uma verdade. Né? Às vezes a gente pega um assunto pequenininho para falar e ele torna aquele assunto gigantesco e traz tanta resposta ao coração. Então, no momento em que você não souber o que dizer, pensa que ele veio para nos ensinar todas as coisas. Pensa que ele veio dar as palavras certas para que possa falar através da minha vida e da sua vida. Pensa que ele pode simplesmente levantar você para ser a pessoa que ele chamou e para falar aquilo que ele quer que seja falado. Porque ele é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que eu preciso. Então, muitas vezes as pessoas ficam olhando: oh, meu Deus, como foi que saiu isso? Era simplesmente porque você estava precisando e aquela pessoa que estava falando ouviu a voz do Espírito Santo para te ajudar naquilo que era preciso. Então, depende do Espírito Santo. Presta atenção àquilo que o Espírito Santo fala. Não para, né? Não deixa que a tua vida seja levada, né, por qualquer vento que passa ou por qualquer decisão que você mesmo toma. A melhor decisão para a nossa vida vem quando está em linha com a nossa mente e o nosso coração. No nosso coração é onde o Espírito fala, né? É onde o Espírito verdadeiramente vai trazendo resultado para nós. Então, assim, quando ele vai falando no nosso coração e a gente entra, né, em unidade, a mente e o espírito, eu vou te dizer algo. É um pipoco, porque assim, a gente faz as coisas mais felizes, a gente faz as coisas de forma guiada. E é muito maravilhoso isso, gente. Muito maravilhoso mesmo. Então, lembra disso, o Espírito Santo, ele quer dar direções, ele distribui as tarefas. Ele é uma pessoa que veio nos ajudar em todo o tempo e o tempo todo. Então, atenta para aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Existem verdades terrenas, mas existem verdades celestiais. E essas verdades celestiais têm que estar o tempo todo, né, em nossos corações, né? Vamos lá, já vimos que ele fala, já vimos que ele ensina. Então vamos prestar atenção agora o que ele diz aqui em Atos 8, versículo 29. Presta bem atenção a isso, é muito lindo, gente. Eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Ele é muito bom. Aleluia, 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 aleluia. Atos 8, versículo 29. Se você está anotando aí, é bênção para a sua vida. Estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Essa série, gente, se você começar a meditar sobre ela, meu Deus do céu, ouvir outras vezes, você vai ver, você vai descobrir tanta coisa nessa palavra. Atos 8, versículo 29, diz assim, olha. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te do carro e acompanha-o.
Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei eu entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto. A gente sabe que direções vêm da parte de Deus. Mas direções, quando vêm da parte de Deus, nosso coração aceita de uma forma tal que a gente não consegue dizer não, né? A gente corre para realizar. E eu vejo aqui Filipe, ele ia seguindo a rota dele, não é verdade? E de repente, Deus diz para ele: disponha, vá para a Banda do Sul. E ele sai correndo ali naquele momento. E aí o que é que ele encontra no meio do caminho? Ele encontra um eunuco que vinha na sua carruagem, vinha andando, né, com a rainha dos etíopes. E sabe o que ele faz? Ele diz assim: aproxima-te, né? Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanham. Filipe vai e se aproxima. Direções divinas, gente, estratégias, mostrando passo a passo aquilo que deve ser feito. Sabe, se ele conseguia fazer isso nesse tempo, hoje muito mais. Por quê? Porque hoje a gente está muito mais afinado com o Espírito Santo. A gente tem uma Bíblia na mão que a gente pode ler a hora que a gente quiser. A gente não está com pergaminho não, nem nada está sendo escrito para a gente não. Já foi escrito, né? E esse homem seguiu essa direção de uma forma tão gloriosa, com estratégias do céu, e simplesmente correu até aquele carro, se aproximou e começou a receber as instruções divinas, pergunte para ele se ele entende o que ele está lendo. Olha que coisa linda, né? Aí uma pessoa que nem você conhece, você pergunta, olha para ela e fala assim: você entende o que é que você está lendo? Você podia levar um fora, não podia? Sim, não, o que é que você está fazendo aqui? Mas numa direção do Espírito, o que é que acontece? O homem abriu o coração. Não, eu não tenho quem me ensine. E Filipe começa a ministrar para aquele homem, ao ponto de achar água, fazer o batismo dele ali e prosseguir na sua jornada. Deixa eu te dizer algo glorioso. Nós temos o melhor nos ajudando 24 horas. E a gente tem que prestar atenção nessa preciosidade que Deus colocou dentro de nós, que é o Espírito Santo. Espírito Santo, como é que eu vou comprar isso? Como é que eu vou pagar isso? Espírito Santo, me ajuda nisso aqui. Espírito Santo, o que é que eu vou dizer? Espírito Santo, me ensina a falar. Espírito Santo, me instrui. Eu não sei, eu não tenho direção para isso não. Mas se você está dizendo que eu tenho que fazer, você vai me instruir agora, você vai me capacitar agora. Eu não vou dizer não à sua vontade, porque dizer não para você é me frustrar. Porque o plano já foi escrito. E uma vez que o plano já foi escrito, foi traçado para mim e para você, a gente não pode ficar protelando. A gente tem que aceitar o plano e pedir ajuda do Espírito Santo, porque ele veio para nos ajudar para sempre. Então, em que é que você não está sabendo fazer, né? Em que? Agora mesmo eu estava fazendo um curso e, sabe, amanhã eu vou estar em aula o dia todo. E às vezes eu olhava assim, meu Deus do céu, o que é que esse homem está falando? Que eu não entendo nada do que ele está falando, né? E assim, eu olhava assim para o professor, parece que ele está falando grego para mim, né? Parece que não bate aquilo que ele está dizendo. Mas sabe de uma coisa? Eu disse: Espírito Santo, eu vim para cá porque você me instruiu a estar aqui nesse curso. Eu paguei caro por esse curso, então eu tenho que entender. Eu não sou burra, não. Eu tenho que entender aquilo que está sendo falado. E eu comecei pedindo a ele: me ajuda a entender isso, me ajuda a me acostumar com essa nova linguagem, né? Porque a gente, às vezes, dentro de igreja, 24 horas, o que é que acontece? A gente só sabe a linguagem do céu, a gente não conhece mais, não sabe mais nem conversar lá fora sobre outros assuntos. Então, quando o homem começou falando sobre a anamnese, sobre não sei o quê, e eu olhei assim, meu Deus do céu, o que é isso, pelo amor de Deus? Eu vou ter que escutar a aula desse homem com o dicionário aqui de lado para saber o que ele está dizendo. Né? E eu fiquei pensando sobre isso, e o Espírito Santo começou a trazer clareza para mim, só dizendo para mim: leia mais sobre o assunto, que você vai se familiarizar com o vocabulário, então vai começar a se familiarizar com as palavras, e daqui a pouco você está falando igual. Eu disse: pronto, foi assim que começou a minha trajetória no Evangelho. Tudo que falavam para mim parecia grego, quando dizia o Espírito Santo, quando dizia isso, aquilo outro, falar em línguas, correr, pular, dançar no Espírito. Eu dizia: o que é isso, pelo amor de Deus? Né? Mas de repente, quando a gente começa a ouvir mais sobre isso, quando a gente começa a deixar que essas palavras sejam acessíveis ao nosso coração, aí o que acontece? A gente termina se envolvendo com elas, daqui a pouco a gente está falando elas, daqui a pouco a gente está familiarizado com elas, e daqui a pouco elas fazem parte da nossa vida.
E sabe, o Espírito Santo tem que ser essa pessoa que faz parte da tua vida, que fala com você durante o dia o que vai acontecer, que conversa com você a respeito de coisas que você precisa realizar, que precisa avançar, que precisa ser, que precisa fazer. Então, eu te digo, se você tem um amigo de verdade, se chama Espírito Santo e ele quer te guiar a toda a verdade. Não desprezando as pessoas, mas eu estou dizendo aquele amigo que está com você 24 horas. Que se você chorar, ele vai estar dizendo para você, chore. Mas chore consciente, que vai acontecer assim, assim, assim. Né? E você, olhe, se levante. A palavra diz isso. Declare a palavra em voz alta. Eu posso mudar a direção. Eu posso mudar. Eu posso te ouvir o dia todinho. Mas uma palavra que venha do Espírito Santo direto para o teu coração vai fazer toda a diferença na tua vida. Não é verdade? É diferente de uma palavra de um ser humano, gente. Ah, você está dizendo isso, mas eu já sei isso. Mas quando Deus fala através de você, é outra história. Ou Deus fala para você ou com você. É maravilhoso. Então, Deus está dizendo aqui para mim e para você, né? Associação com o Espírito Santo é a melhor coisa que o ser humano pode ter. Então, falamos aqui que o Espírito Santo traz direção. Falamos aqui que o Espírito Santo tem vontade própria. Ele distribui tarefas. Falamos aqui que ele fala, que ele ensina, que ele instrui. E agora eu quero te dizer que o mais importante disso tudo é saber que ele nos guia. Atos 16, versículo 6, fala sobre isso de uma forma tão gloriosa. Vai para lá, anota esse versículo, né? E já estamos nos finalmente da nossa live. A hora se passa muito rápido. Atos 16, verso 6, diz assim. É o mesmo versículo que a gente leu no começo. E percorri a região Fiogata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar em toda a Ásia. Mas por que Paulo foi impedido pelo Espírito? Porque existia outra direção. Deus queria guiar Paulo a outro lugar. Deus queria guiar Paulo a sair de onde ele estava para chegar onde Deus queria que ele estivesse. A proposta era a mesma, o evangelismo mundial. Mas sabe de uma coisa? Ele foi além, ele conseguiu, né, mexer com os continentes. Eu fico impressionada assim, com as direções que Paulo recebeu e entendeu e foi adiante. Um momento em que não era para ir, o Espírito Santo falava e ele mudava a rota. Então é necessário a gente atentar para essas verdades, para essas direções e seguir o que Deus quer. Vai lá para Atos 20 e 28 para a gente finalizar com esse versículo. E você vai ver que atentai por vós e por todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Presta bem atenção, ele diz, olha, atente para isso. E é o Espírito Santo que levanta os obreiros. Ele constitui os bispos, pastores, os mestres, os apóstolos. É ele. É ele que constitui. Presta bem atenção. Deixa eu ver aqui esse outro versículo, vice? Aqui, deixa eu ver aqui, Atos 13, vai lá. Vê que tremendo isso. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e puseram as mãos sobre eles e o despediram. Isso é maravilhoso, gente. Isso é tremendo. Né? Sabendo que o Espírito Santo tem vontade própria, ele sabe a quem enviar, para onde enviar, né? E ele escolhe as pessoas certas para fazer determinadas coisas. Então, não fique entristecido se o teu pastor ainda não te escolheu, não te chamou, né, para fazer determinadas coisas. Talvez o Espírito esteja te poupando. E Deus querendo outras direções para a tua vida. Afinal de contas, o plano já foi traçado para mim e para você. Agora, as direções certas vêm da parte de Deus para mim e você. A gente pode achar até bonito o que outras pessoas fazem, se encantar com aquele momento, mas sabe de uma coisa? Se não for o que Deus nos chamou para fazer, não adianta a gente sair do lugar.
Então lembra disso, o Espírito Santo é uma pessoa, ele veio para te ajudar, ele veio para direcionar a tua vida, ele te instrui, ele fala com você o tempo que você quiser conversar com ele. Ele vai trazer versículos ao teu coração. Ele vai te levantar na hora que foi preciso. Ele vai fluir através da sua vida, porque a um e a outro foi concedido dons. Ele vai fazer exatamente de você ao homem ou à mulher que ele quer que você seja. Ele quer levantar você nesses últimos dias para fazer uma mega diferença nessa terra. Então fica pronta. Fica pronta. Fica pronta para o que Deus quer realizar através da tua vida. Porque não é pouca coisa não. São coisas grandes que Deus tem para você. Às vezes a gente pensa que perdeu um momento, perdeu aquilo que a gente mais gostava de fazer. E de repente Deus está abrindo portas grandes e largas. A qual vai trazer a satisfação plena ao coração. Não vai trazer cansaço. Deus tem coisas maravilhosas para realizar. Vai passar muita água ainda por baixo da tua ponte, né? Tá faltando pouco tempo para acabar o ano, mas sabe de uma coisa? Eu quero te dizer uma coisa. O Deus que sustentou você até aqui é o mesmo Deus que vai fazer coisas grandes através da tua vida. E vou te dizer mais, né? Às vezes as pessoas acham que tem que terminar um ano para começar um novo ano e a gente fazer planos. Os teus planos podem começar agora a ser apresentado a Deus. E Deus vai dar direções e estratégias para você chegar onde você precisa através do Espírito que já está dentro de você. Uma certa vez eu vi Simon e Adriana, né? E ela estava aqui em casa, a gente estava com um culto de missões na igreja. E eu lembro assim, ela aqui em casa, ela conversando com a gente, ela disse assim, olha, a agenda Simon passa pra gente um ano antes. Então, assim, um ano antes, eles já sabiam para onde ia, os convites que tinham, e eles começavam a orar um ano antes por essas viagens, pelas direções que o Senhor tinha para cada localidade que eles iam visitar. Então, eu vejo isso, que eles fizeram planos, mas eles estavam orando para buscar a resposta certa da parte de Deus. Então, fica ligado aí naquilo que Deus tem para você, né? A resposta certa vem da parte de Deus. Faça seus planos para o próximo ano. Faça seus planos. Como eu te disse, se eu mostrar aqui a minha agenda da semana, você vai arrepiar. Olha só, eu pego aqui, eu dobro uma folha de ofício no meio, né? E aí eu vou escrevendo tudo que eu preciso, olha só, realizar, né? Aí olha só, quanta coisa, né? Durante digamos que isso aqui seja para 8 ou 15 dias que eu tenha que fazer. E aí eu saio grifando aquilo que eu vou fazendo. Eu queria muito que fosse nessa ordem aqui, nessa ordem aqui e nessa ordem aqui. Mas nesse meio tempo existe sempre alguma coisa a mais que surge. Ou seja, alguma coisa para fazer, alguma coisa na obra, alguma coisa que Deus chama para fazer. E aí é acrescentado, é retirado. E assim, porque a resposta certa vem da parte de Deus. Tem dias que dá para realizar 3, 4 coisas. O Espírito Santo vai guiando, mostrando como deve ser feito. Mas tem dias que só dá para fazer uma. A gente, meu Deus, eu fui tão improdutiva hoje. Mas sabe de uma coisa? Foi alguma coisa que foi necessário ter mais tempo seu. E talvez você tivesse que aprender alguma coisa para fazer outras coisas maiores amanhã. Então, é necessário isso. É necessário a gente se planejar. É necessário a gente apresentar o Espírito Santo. E ele vai dar direções e estratégias para quando a gente resolver as coisas de uma forma mais rápida. Porque tudo é possível a gente fazer. Amém? Eu amo estar aqui nessas lives com vocês. E eu peço a vocês o seguinte, né? Mais uma vez eu vou estar pedindo isso a vocês. Eu preciso chegar a 1000 pessoas lá no canal do YouTube, né? Qual é o endereço de lá? Vou te dizer, @AndréaCalardoOficial. Então, me ajuda. Pega os teus amigos para se inscrever lá. Deixa o sininho acionado. Eles vão receber material toda semana. Tá sendo postado coisas boas lá. Inclusive, essas lives estão sendo gravadas lá, né? O Pablo tá te tirando, tá colocando lá. E tá sendo, assim, bom demais para as outras pessoas. E eu quero que outras pessoas sejam alcançadas. Esse canal existe para abençoar pessoas, porque a minha missão aqui na Terra é essa, né? Transmitir aquilo que eu venho aprendendo da parte de Deus. Então, eu amo vocês. Eu declaro que essa noite vai ser aquela noite que você vai dormir em paz e vai ter um sono restaurador.
Eu declaro que amanhã, tudo aquilo que você planejou fazer, o Espírito Santo vai te guiar passo a passo e você vai resolver tudo de forma rápida. Eu declaro que se você está precisando de cura, você receba a sua cura aí onde você está. Eu declaro que se você precisa de direção, que chegue as direções do Espírito ao teu coração. Eu declaro pessoas que possam contribuir para que você possa avançar naquilo que Deus te chamou para fazer. E fica tranquilo, respira fundo e diz, vai tudo bem, porque o Deus que você serve é um Deus tão poderoso, que vai na sua frente, executando tudo aquilo que é preciso. Né? Davi disse, eu tenho um Deus que por mim tudo executa. Então isso aí não é só um privilégio de Davi, é um privilégio dos filhos. E cadê os filhos que aí estão? Então amanhã, você que trabalha com vendas, creia que vai ser um dos melhores dias da sua semana até então. Você que trabalha com outras coisas, creia que vai ser um dos melhores dias que você vai ter. Porque vai tudo bem com Deus na nossa vida, só tem é que dá certo. Amém? Então, curva a tua cabeça, nós vamos orar. E na próxima terça-feira, em nome de Jesus, vamos estar aqui. Convido outras pessoas e não esquece desse canal. @Andréa Calado Oficial no YouTube. Vai lá e se inscreve. Me dá essa moralzinha, me dá essa moralzinha, né? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te dou ações de graça por cada pessoa que está aqui nessa live. Eu te dou louvores, Senhor. Eu declaro cada lar abençoado. Uma restante de semana poderoso, Senhor, onde direções e estratégias chegando a cada coração. No poder que é no nome de Jesus, eu te dou louvores por cada vida que esteve aqui comigo, por cada um que passou e não pôde ficar. Eu creio, Senhor, que os dias do melhor estão se manifestando e que essas lives vão se espalhar nos lares daquele que precisa ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Até a próxima terça, às 19 horas. E vai ser bom demais. Amém? Então não perde, vai ser a quarta live sobre a pessoa do Espírito Santo. Talvez seja a última, né? Mas eu tô crendo que eu vou pesquisar mais assunto para que a gente possa compartilhar isso aí, tá bom? Então, beijo no coração, um restante de semana abençoado. E domingo estamos lá junto na nossa igreja para cultuar o Senhor. Amém?